Salut, salut, bonjour! Je suis Carolina, a prof. Carolina. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo, a nossa aula 1, encaminhado para o nível debutante, tá? Então, a gente vai ali focar na fonética francesa, que é bem diferente do português, e também o verbo être e o verbo avoir. Mesmo que você não seja aí o nível debutante, fica de olho, porque você pode ter dicas que você ainda não conhece. Gente, hoje é o nível debutante. Nos próximos vídeos eu vou ali variando nível intermediário e nível avancé. Por quê? Porque depois de todo o vídeo eu vou dar dicas de músicas en français, francesas e francophones, para você aí estar treinando a sua grammaire. D'accord? Oui? On y va donc. On va commencer. Bom, la façon dont je parle en français, a forma que eu falo em francês, é muito diferente da forma que eu escrevo em francês, tá? Isso já é uma diferença entre o francês e o português. Então, o que a gente tem em francês? A gente tem vários ditongos ou tritongos, tá? Que você vê ali duas letras juntinhas, ou então até três letras juntinhas, mas a gente fala de uma forma só, né? A gente fala de uma forma diferente, ok? Premièrement, OI en français. Então, o OI en français, você vai lembrar ali daquela bebida, né? Artois, par exemple. Donc, OI en français, esse sonzinho, uá, tá? Uá. Donc, répétez, uá. Parfait. Donc, O-I, uá. A-U, ou E-A-U. Então, a gente tem aí o ditongo A-U ou o tritongo E-A, E-A-U. A gente vai falar O, como água, né? Água em francês é O, né? Então, esses dois aí, tanto ditongo quanto tritongo, a gente fala O. Donc, répétez, O. Pera. O ditongo O-U en français tem esse sonzinho de U. É o nosso próprio U, né? O U da palavra urubu, par exemple, né? Então, se você vir aí O-U juntinho na letra em francês, por exemplo, lobo em francês, né? É loup. Donc, on va dire U. Répétez, U. Parfait. O sozinho é o famoso biquinho em francês, né? É o Uma dica? Faz boca de U e fala I. U. Olha o biquinho. On va dire salut, né? O oi em francês, salut. Então, esse é o nosso biquinho em francês. U. Então, quando a gente tem aí esse ditongo E-U en français, oui, on va dire Cuidado que é bem diferente do português, né? Então, tem esse é feio mesmo, tá, gente? Fica nesse Par exemple, le numéro 2. Ouais? Très bien. Bon, et maintenant, nous avons as vogais, né? A letra E, tá? Sou carioca, então eu tô falando E. Alors, en français, eu não vou falar E, eu vou falar E. Quase não sai. E. Não é O, nem é E. Repetei. O acento da letra E vai me dizer se é baixinho ou se é forte, ok? Par exemple, je vais dire E, oui, a palavra café, par exemple. Café en français é fechadinho, oui, par exemple, café. Em português, a gente tem a palavra café, né, forte, porque esse acento aí, ele vai me indicar uma força, né? En français, c'est le contraire. Então, toda vez que você vira esse acento agudo em francês, é baixinho, tá? E ele vai, olha que legal como é que o francês é. O acento vai te dar a dica de como que você vai falar em francês, d'accord? Donc, nous avons E. Do lado, a gente tem aí a letra E, porém, mais com o accent circunflexo. Então, o que vai acontecer? É o contrário, gente. En français, a gente tem um contrário. Então, se em português o accent circunflexo ele é fechadinho, en français vai ser mais alto,
né? Então, por exemplo, a gente tem a palavra tempête, né? Tempête em francês significa tempestade, né? Tempête. Donc, tempête em francês, a gente vai fazer força aí na letra E. Pet, ok? Então, esse aí, esse accent, tá me dizendo que é forte. A crase em francês vai ser o contrário também, tá? Então, ela vai ser forte, né? Por exemplo, élève, vocês, né? Alunos de francês. E, o primeiro E que tem aqui fechadinho, né? E, lève, forte, d'accord? Donc, élève. E o finalzinho, que é o último E, vai ser quase mortinho, tá? Então, repete comigo. Élève, élève. Parfait. E para terminar, nessa parte de fonética, a gente tem aí o AI em français, que também tem essa mesma força, tá? É, por exemplo, français. Oui, je parle français. Ouais. Português, anglais, né, que é inglês, en français, né? Então, tem aí a mesma coisa, esse sonzinho no final, né? Anglais. Outra dica super importante. Dificilmente a gente vai falar o final da palavra em francês, tá? Falo dificilmente por quê? Porque o francês ele tem muita exceção, né? E o S é uma delas. Mas, guarda isso, na maioria a gente não vai pronunciar, tá? O francês, português, inglês, a gente não pronuncia, tá? Algumas a gente vai pronunciar e a gente vai falar disso mais tarde. D'accord? Super cool. Bom, também a gente vai ter aqui os nossos pronoms sujets. Então, les pronoms sujets en français. Já pegando um pouquinho dessas dicas de fonética que a gente teve no começo, tá? Então, je vais dire, vou repetir. Então, eu vou falar, você repete. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Ouais? Je vais répéter. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Dicas. Tu e vous. Não existe tu e vós em francês, tá, gente? Em francês a gente só tem você, d'accord? Donc, o je, eu, né? O tu e o vous significam você. Qual é a diferença entre um e outro? O tu, ele vai ser informel, oui, e o vous, ele vai ser o quê? Formel. O francês, ele é mais rigoroso que o brasileiro, né? Digamos, falando do Brasil, em relação à formalidade, tá? Então, é sempre importante a gente usar o tu, o vous, se você não conhece essa pessoa, mesmo que ela for da sua idade, tá? Mesmo, não tem problema eu usar aí o tu com alguém da minha idade. Não. Mesmo se ela for da sua idade, se você não conhece essa pessoa, usa o vous porque é educado, tá? Isso é poli. E em France, né, nos países francófonos, é legal você ser poli. Então, o tu você vai usar para quem você já conhece, para sua família, né? Ou para crianças, não tem problema usar para crianças. O vous, toujours avec une personne que você ali não conhece. No aeroporto, quando você está chegando, né? É educadíssimo você usar o vous, tá? Então, mas os dois ali vão significar você. Outra dica. Lembra que eu falei que o S a gente não pronuncia, né? Vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Il, elle, no singulier. Il, elle, no pluriel. Mesma coisa. Não pronuncia. Mas como é que eu vou saber? Contexto, né? O contexto vai me dizer se é plural ou se é singular. E, principalmente, o verbo, né? Em alguns casos, a gente vai ver isso aqui, quando a gente for ver o verbo être e o verbo avoir, o verbo ele vai me dizer. Mas o
plural do francês, normalmente, ele vem no início, né? Na forma de falar, na fonética, e não vem no final, tá? Donc, guarda isso então. Então, ele, ela, eles, elas, la même prononciation, d'accord? E o que é o on, prof? Não entendi nada desse on aqui. O on, gente, é o nosso agente. É a mesma referência que a gente tem do agente em português e também é a terceira pessoa indeterminada do singular, tá? Vou falar um pouco depois, porém, on va, né? A gente vai, né, em algum lugar. On achète. Compra-se alguma coisa aqui, né? On entre, alguém entra, não sei quem é, né? Então, é indéterminé, ok? Então, não tem nada a ver com inglês, que pode parecer, quem já fala inglês, não. On, agente, terceira pessoa indeterminada do singular. E o nous, nós, e o je, eu. Certo? Je vais repetir. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. É, très bien. Agora, com os nossos pronomes sujeitos, o que eu vou fazer? Eu tenho le verbe être e le verbe être e le verbe avoir. Falei no plural, né? Gente, o verbo ser e o verbo ter em francês. Você vai usar ele para sempre. Sempre, né? Ele vai estar aqui hoje e vai estar para sempre na sua vida da língua francesa. Porque você pode usar tanto ele no presente quanto no outro tempo, né? No passado, outros tempos do passado, compostos, etc. Então, ali, guarda para sempre no seu cœur, no seu coração, o verbo être e o verbo avoir, tá bom? Être, ser, estar. Avoir, ter. Vamos conjugar o verbo être? Mesma coisa, tá? Je dis, vou repetir. Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Vou repetir. Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Arrasou. Pronto. Nous sommes. Então, viu? Não vou pronunciar esse S, tá? Não é nous sommes. Jamais, tá? Nous sommes, ok? Tu é. Também não pronuncio S. Na verdade, eu não pronuncio nada, né? Nem o S, nem o T, nada. Então, aquilo que eu falei antes. O final, en français, a gente quase não pronuncia, tá? Isso mesmo se você já viu essa matéria aqui, quando você vir outras palavras ali mais avançadas, lembra disso, tá? Então, je suis Carolina, né? Je suis a Rio de Janeiro. Eu estou no Rio de Janeiro, né? Então, posso tanto falar um como o outro. Vous êtes un élève de français, né? Aí eu estou usando o vous, porque eu gosto da formalité, né? Como eu sou professora, eu estou usando a formalidade. Vous êtes élève de français, étudiant de français, ok? E olha aqui que legal. O vous êtes, o S terminou, começou uma voyelle, né? Lembrando aqui do meu circunflexo, então o meu E é forte. Vou usar esse S aqui com o som de Z, tá? Então, terminou um S, começou uma vogal, o meu S, o meu som de S vira Z. Fonético, puro fonético, tá? Como em português também, às vezes a gente acontece isso. Então, vous êtes, tá? E eles, elas estão, ou são, né? Ils sont au Canada, ils sont canadiens, né? Então, eles estão no Canadá, eles são canadenses, não na mesma coisa, ok? E a pronunciação, tá? Essa pronúncia aí, SS.
Guarda isso porque eu vou voltar. Essa pronúncia aqui do S, essa. Certo? Do ladinho, a gente tem o verbo avoir, que é o verbo ter. Se você já fala inglês, lembra que esse verbo ter é muito parecido com o português, porque pode ser que você se confunda, né? Então, eu tenho tantos anos, por exemplo, né? Eu não vou usar o verbo être, eu vou usar o verbo ter como em português, tá? Então, o pessoal que fala inglês também pode confundir ali quando for falar a idade, tá? Então, j'ai. Lembra daquele ditongo? Aí pode ser que em algumas regiões francesas ou até em francófonas você não ouça G, você pode ouvir G, né? Tudo bem, accent é o sotaque do local, mas eu vou aqui usar o G, tá? Donc, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, olha aqui, lembra? Vous avez. Ils ont, elles ont. Ouais, excellent. De nouveau, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ok? Primeira coisa, prof, por que que tá esse apóstrofe? Je comprends pas. Não entendi. Não entendo. Gente, em francês, o francês ele é muito fonético. Ele é muito prático. Tudo que ele puder ali cortar, ele vai cortar. Tanto, né, juntar ele junta. Então, vogal com vogal em francês não pode. A primeira sempre vai cair, ok? Então, o que que acontece aqui? Esse aqui é o nosso je, né, que a gente viu. Só que com o verbo avoir, não vai poder. Então, o que a gente faz? A gente tira o primeiro E e coloca um apóstrofe, né? Então, fica j'ai. Eu tenho. J'ai 20 ans. Eu tenho 20 anos. J'ai un chien. Eu tenho um cachorro. J'ai un portable. Um celular. Certo? Então, avoir, como em português, j'ai. Ah, mas o tu ali não cortou nem no tu é, nem no tu a. Isso, o tu, ele não vai cortar, tá? Então, aí é uma exceção na grammaire. O tu não tem um apóstrofe. Mas a gente vai voltar nisso, tá? Porque oralmente você pode ouvir nativos falando ali com abreviação, tá? Mas isso é um pouco mais para frente. O pessoal que é mais avancado sabe disso, que quando você está mais falando rápido, né? Eu vou usar tá, né? Eu não vou falar tu a, né? Mas calma, se você está no início, foca nessa forma aqui da Camé, que não tá errado, tá? E é isso, aqui a gente está começando do beabá, né? Do início. Então é isso, tá? O tu, ele não tem um apóstrofe, então a gente pode usar normalmente, tá? Os outros sim. Vou repetir. J'ai, tu as, il a, lembrando, ele tem, ela tem, il a, ela, on a gente tem, né? Olha aí o que vai acontecer com o nu, com o u e com o il no pluriel. Aquela ligação que eu falei do S com a voyelle, né? Então, juntou S com vogal, eu vou ter o meu sonzinho de Z, né? Então, vai ficar super chique. Nous avons, nós temos. Vous avez, vocês têm. Ils ont, eles têm. Elles ont, elas têm. Então, qual é a diferença na pronúncia? Eles são, eles têm. O som do Z. Olha que legal, né? Então, ils sont français. Ils ont un livre en français. Né? Então, eles são franceses, eles têm um livro em francês. Certo? Muito bem.
volto com mais dicas de como você pode trabalhar ali, bem nesse iniciozinho, chanson, músicas com o verbo être e o verbo avoir, tá bom? Bientôt, je fais tout